muito prazer. Eu sou a professora Ana Cláudia. Venho participar aqui do primeiro Fórum de Estética da Universidade Pós-Graduação das Faculdades de São Caetano do Sul. Vou falar de um tema que faz parte do meu dia a dia há mais de 12 anos, que são os recursos avançados, principalmente aos voltados às fototerapias de alta potência. Há um bom tempo atrás, esse tipo de recursos só eram disponibilizados aos médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos. Essa realidade não existe. Hoje, já, esses tipos de equipamentos podem ser utilizados por profissionais farmacêuticos, biomédicos e alguns deles para fisioterapeutas dermatofuncional. Então, o que eu venho apresentar hoje, aqui nesse encontro, é esse mundo da alta tecnologia, desses grandes equipamentos vindo de países como Estados Unidos, a Europa, Israel. Esses equipamentos hoje disponibilizados aqui no Brasil possuem muitas ciências, muitos estudos científicos e vão fazer total diferença nos seus tratamentos clínicos. Vamos começar, então, a estudar esse mundo fantástico da alta tecnologia? Hoje falaremos, então, sobre os lasers ablativos, como o CO2, o laser de Erbil-Yaghi, os fracionados não ablativos e também os ultrassom microfocalizado para lifting facial. Então, muito prazer, eu sou fisioterapeuta, enfermeira, acadêmica de biomedicina, especialista em fisioterapia dermatofuncional e também mestre em envelhecimento. Para a gente começar, então, falando sobre os lasers de alta potência, eu apresento aqui os equipamentos que, para vocês, alunos da Universidade de São Caetano do Sul, vão ter a oportunidade de conhecer. Olha só, são essas super Ferraris da estética. Os lasers de switch em nano e picosegundos, os lasers de CO2 e os de Erbil-Yaghi, laser intraoral e também de rejuvenescimento íntimo. Vamos começar? Para a gente começar sobre esse mundo dos lasers, é o que eu sempre falo para todos os meus alunos, o conhecimento sobre a física do laser ou de qualquer outro equipamento. Nós, como profissionais, não devemos seguir uma receita de bolo, e sim entender o mecanismo de cada máquina, principalmente de cada laser, para eu conseguir padronizar os meus parâmetros, eu compreender sobre os protocolos relacionados principalmente aos fototipos de pele e, dessa maneira, entregar segurança e resultados para os meus pacientes. Para quem for trabalhar com laser, é fundamental compreender sobre radiações eletromagnéticas. Por quê? Porque os lasers fazem parte dessas radiações. Essas radiações estão presentes não somente nos lasers, como também no nosso universo. Elas fazem parte das radiações do raio-X, raio gama, raio alfa, os raios solares, UVA, UVB, UVC, os raios, as radiações presente nos comprimentos de onda de 500, 600 nanômetros, que vocês já trabalham com os lasers de baixa potência, as radiações presentes nas tecnologias de depilação a laser, que são de 700 a 800 nanômetros, as radiações presentes nos maiores comprimentos de onda, como o CO2, que são os 10.600 nanômetros, assim como as radiações como do Wi-Fi, como as radiações do seu forno de micro-ondas, como as radiações das ondas de rádio e TV. Tudo isso, todo esse espectro todo, faz parte das radiações eletromagnéticas. Para ficar fácil a compreensão, nós dividimos assim. As radiações pertencem a um grupo, ou seja, de uma fração do metro que vai de 100 nanômetros a 1 milímetro. As menores frações, que vão de 100 nanômetros a 400, fazem parte dos menores comprimentos de onda. Se são os menores comprimentos de onda, possuem as maiores frequências. Quem são essas radiações? Raio-X, raio alfa, raio gama e radiações ultravioletas, A, B e C. São consideradas radiações ionizantes, ou seja, perigosas.
com capacidade de penetrar até o seu tecido, até a sua célula e provocar danos, como, por exemplo, um câncer de pele. Essas radiações, elas estão num espectro invisível. Eu não consigo enxergá-las e não fazem parte dos meus lasers para serem trabalhados na parte da estética. Acima de 400 nanômetros, eu já tenho os meus equipamentos disponíveis a favor da beleza. Para quem trabalha com laser de baixa potência ou os lasers frios, vou encontrar os comprimentos de 400, que tem a cor azul, o laser ou LED na faixa de 500 nanômetros, que tem a cor verde, o amarelo na faixa de 600, o laranja na faixa de 650 e o vermelho, que compreende o comprimento de onda de 750 nanômetros. Do azul ao vermelho são radiações visíveis. Eu consigo enxergar esse comprimento de onda, assim como a sua cor. Acima da faixa de 750, eu tenho as famosas radiações infravermelhas, que podem ser do tipo curtas, médias e longas. As radiações mais curtas são as utilizadas nos procedimentos de depilação a laser, que fazem parte os comprimentos de 750 a 800 nanômetros. Acima dessa faixa, dos 900 nanômetros, eu tenho as radiações que têm como alvo a água, e dessa maneira eu vou estimular muito colágeno, que são os meus lasers fracionados não ablativo, como o Erbium IAP, Erbium Glass, e assim como os meus lasers ablativos, como o Erbium IAG, cujo seu comprimento de onda é muito longo, com 2.940 nanômetros, e o laser de CO2, que possui 10.600 nanômetros. Acima dessa faixa, eu tenho as radiofrequências, que estão na faixa de megahertz. Eu tenho também as ondas de Wi-Fi, as ondas do seu equipamento de micro-onda, de rádio e TV, que são longos comprimentos de onda. Viu como é importante saber sobre radiações eletromagnéticas? Porque dessa maneira você sabe qual é o comprimento de onda que você vai trabalhar. E além disso, sabendo o comprimento de onda, você mais adiante vai poder saber exatamente qual cromóforo ou alvo você vai estar atingindo. Olha só, eu falei de cromóforo, não falei? Para entender sobre cromóforos ou alvos, vocês precisam compreender essa curva de absorção dos cromóforos. Cromóforos nada mais é do que um conjunto de átomos da sua pele, do seu tecido, que dá cor a isso. Os principais cromóforos do meu tecido são melanina, que nós utilizamos para procedimentos de discromias e depilação, oxi ou hemoglobina, nos nossos tratamentos relacionados às questões vasculares, a água, quando eu quero trabalhar rejuvenescimento ou produção de colágeno, e também o pigmento de tatuagem, que não deixa de ser um cromóforo exógeno. Vamos prestar atenção na curva. Essa curva, gente, quem pesquisou e desenvolveu e estruturou toda ela foi um famoso médico americano chamado Dr. Hotz Anderson. Foi esse médico o grande criador dos equipamentos de criolipólise, depilação a laser. Antes dele desenvolver esses equipamentos, ele estudou exatamente a curva dos cromóforos para saber onde cada átomo ou estrutura está localizado no tecido. Quando eu penso em melanina, olhando essa curva, a melanina é esse tracejado em preto. Eu tenho o seu pico de concentração, que é a parte mais alta, e depois a sua concentração vai caindo no meu tecido. A parte mais alta, gente, tá vendo? É aquela que está ali perto do 1000. O ponto de maior concentração desse pigmento vai até o início ali da letra E do melanina. Se eu pegar essa porção superior e fazer um traço na vertical, embaixo eu tenho os meus comprimentos de onda.
Então, olha só, o pico de concentração da melanina está entre 400 até 750 nanômetros. Anotem aí, o maior alvo na minha pele está nessas concentrações. Depois disso, a concentração desse pigmento só vai caindo no meu tecido, chegando até 1.500 nanômetros. Quando eu penso em oxihemoglobina, é quando eu quero trabalhar os meus vasinhos do rosto, como telangiectasias, rosáceas, névoas rubi. Esse alvo tem como pico de concentração, então, olha lá, o maior pico dele está entre 400 a 600 nanômetros. Depois ele entra numa queda. A mesma do pigmento, não deixa de ser vermelho, que sangue corporal, que está muito mais em profundidade do que o facial. Eu chamo esse cromóforo de hemoglobina, que é a mesma coisa que óxido, tá bem? É só para o diferencial que está mais profundo. A hemoglobina tem seu pico de concentração em torno de 1.000 a 1.200 nanômetros. Depois ela entra em queda. Agora, quando você quer trabalhar colágeno, tem que buscar no seu tecido o cromóforo alvo água. É ele que vai te proporcionar a neocolagênese. Eu começo a ter água no meu tecido a partir de 900 nanômetros. De 900 até 1999 nanômetros, essa água na minha pele só vai aumentando. E acima de 2.000 nanômetros, eu tenho muita concentração de água. Quem pega esses comprimentos de onda acima de 2.000 nanômetros, chamados ablativos, que tem alta atração por esse alvo, promovendo reptilização da pele, ou seja, um efeito de resurface, que é a retirada da minha epiderme com downtime. O que significa isso? Com um pós de edema, eritema e uma sensibilidade aumentada nessa região, porque eu vou estar retirando a minha camada protetora da pele, que é a epiderme. Somente os lasers acima de 2.000 nanômetros que realizam esse tipo de procedimentos ablativos relacionados ao meu alvo, água. Comprimento de onda. O próprio nome diz, é o comprimento da onda. É a radiação chegando até o seu tecido. Os maiores comprimentos de onda penetram mais profundamente. Os menores comprimentos de onda, mais na superfície. Tem uma regra para isso também, gente. Os maiores comprimentos de onda possuem a menor frequência. Frequência significa repetição desse ciclo. Quantas vezes a onda vai se repetir, entrar e sair. Assim como os menores comprimentos de onda possuem mais repetições, ou seja, possuem maiores frequências. Nunca esqueça, comprimentos de onda menores, mais superficiais. Comprimentos de ondas maiores, mais profundos. Aqui um exemplo clássico. Olha só, na imagem à esquerda você vê lá a cor violeta, que vai até 420 nanômetros. Olha como ela está penetrando pouco. A azul, que é um 450, penetrou um pouco mais. A verde, que vai até 545, penetrou mais ainda. E assim por diante. A laranja, a vermelha. Estão vendo? Nessa tabela à direita, você vê alguns tipos de lasers e sua penetração. O laser do tipo ND-YAG, que possui 532 nanômetros, penetrando até uma derme papilar. O laser de corante, que é um 585, penetra um pouco mais. O Rubi, que é um 694, olha só, chegando a uma derme reticular. A Alexandrite, que é um 755, penetra mais ainda. Diodo, ND-YAG de 1064, com maiores profundidades. Agora, olha só esse caso. Erbium YAG de 2.940 e CO2 de 10.600. São os dois lasers ablativos responsáveis em fazer rejuvenescimento da pele. Se eles são os maiores comprimentos de onda, por que será que eles estão penetrando tão pouco no tecido?
Isso acontece porque esses dois lasers têm grande atração pela água na nossa pele. E eu tenho muita água na minha epiderme. Muita água na minha epiderme, assim como na derme. Quando o meu laser está entrando no meu tecido, ele já encontra o alvo dele logo de cara. E por isso ele não consegue aprofundar tanto. Porque o alvo desses tipos de laser está em grande concentração já na superfície da pele, diferente dos demais comprimentos de onda. Então, olhem esse slide com muita atenção. Comprimentos de onda mais curtos são absorvidos com mais intensidade que os mais longos. Os mais longos, por outro lado, penetram mais profundamente e são mais seguros em indivíduos com pele escura. Quando eu falo de laser de alta potência, eu estou falando que são lasers que têm efeito fototérmico, que vão emitir muita energia, muita temperatura. A temperatura de um laser de alta gira em torno de 60 até 100 graus. Eu não posso esquecer do meu melanócito quando eu trabalho com laser de alta potência. Porque esse tipo de célula, situado na camada basal, bem na junção da epiderme com derme, é muito atrativo com calor. Os meus melanócitos, gente, eles têm a mesma origem do sistema nervoso central. São células irritadas. Tudo irrita eles. Imagina uma alta temperatura chegando próximo ou encostadinho ali no meu melanócito. Vai irritá-los, não vai? Agora, pense num caso de um paciente que tem muito melanócito, muita produção, na verdade, do pigmento melanina. Vamos pensar aqui no caso do Pelé. O Pelé é um fototipo alto, um fototipo 6, uma pessoa que tem muita melanina, muita atração por calor. Se eu utilizar um comprimento de onda curto, lembra que eu falei? Comprimentos de onda curto são mais superficiais. Então, eles estão mais próximos da minha camada basal, onde situa o meu melanócito. Se eu utilizar esse tipo de comprimento numa pessoa de fototipo alto, que tenha muita melanina, eu tenho mais riscos de provocar hiperpigmentações pós-inflamatórias, que são as manchas, e também queimaduras, cicatrizes. Por isso que para esse tipo de indivíduos, para esse tipo de pacientes, eu tenho que utilizar comprimentos de onda mais longo, que ultrapassem o pico de absorção da minha melanina, que ultrapasse a localização do meu melanócito, para não gerar esses efeitos adversos. Frequência, então, como nós falamos, ele anda lado a lado ao comprimento de onda, tá? Quanto menor a frequência, maior a profundidade. Nós já vimos sobre isso. Olha só, no caso de laser de depilação, que tem como comprimento de onda 755 nanômetros, 800, ou chegam mais ou menos até uma derme média, possui um comprimento de onda longo, profundo, ou seja, a sua frequência, ela acaba sendo muito menor quando eu comparo, por exemplo, de um laser de excimer, que tem 350 nanômetros, ou seja, vai aprofundar pouco. Se ele aprofunda pouco, ele entra e sai rapidamente na pele. Ou seja, a sua frequência acaba sendo muito maior. Ele faz esse ciclo de repetições muito mais vezes. Ok? Pulso, gente. Pulso é outro parâmetro muito importante de qualquer tecnologia, principalmente nos casos das de laser. Pulso corresponde nada mais do que o tempo que eu vou levar a energia até o meu tecido. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Eu tenho tipos de pulsos e duração de pulso. Os meus tipos de pulsos podem ser na faixa de milissegundos, microsegundos, nanosegundos, picosegundos e ainda existem os femtosegundos. Milissegundo, gente, corresponde a 1 segundo dividido por 1000. Você vai encontrar o tempo de milissegundos. Microsegundos corresponde ao milissegundos dividido por 1000. Nanosegundo, gente, é a bilionésima parte dos segundos.
Picosegundos é a trilionésima parte do segundo. Ou seja, tanto o nano quanto o pico são lasers que entregam energia muito rápida, em frações de segundo. Entrega tão rápido na pele que não dá tempo de aquecer, não dá tempo de gerar calor. Os femtosegundos não são encontrados na área da estética, tá bem? Apenas na área da oftalmologia para cirurgias de catarata. Bom, os meus tipos de pulso vão estar relacionados com o tempo que ele tem para aquecer. Se o milissegundos é o que tem o maior tempo de calor dentre todos esses, que afecções da minha pele ou que tipos de tratamento eu tenho que utilizar um pulso de milissegundos? Pensa comigo. Depilação a laser. Quando você quer fazer esse tipo de procedimento, você não quer necrosar o bulbo? A gente só necrosa o bulbo com temperaturas altas, a nível de 60 graus. Se eu utilizar um pulso que não aquece, como nano e picosegundos, eu não vou destruir o meu bulbo. Então, para esses casos, eu preciso de máquinas com pulsos em milissegundos. Diferente no caso de uma discromia do tipo melasma. Nós já sabemos que melasma não pode com calor, em hipótese nenhuma. Porque o calor leva a um rebote, a uma piora dessa mancha. Então, eu não posso usar recursos de aquecimento ou recursos fototérmicos. Ah, professor, então por isso eu nunca vou poder então utilizar um laser? Pode, a evolução tecnológica que vocês vão aprender nas minhas aulas são isso. Para melasma, vocês usam os pulsos de laser chamados Key-Switch, que são os pulsos de nano e picosegundos. São aqueles que a entrega da energia é tão rápida que não dá tempo de aquecer. E você destrói todos esses melanossomos ricos em pigmentos através de efeito fotoacústico. É lindo, né? Agora, olha só. Nós temos, além desses tipos de pulsos, a duração do pulso. Vou pensar num exemplo bem fácil para vocês memorizar. Quem trabalha com depilação vai saber sobre isso. O laser light shear. O laser light shear, um dos seus principais parâmetros é o pulso. Se você colocar ali nessa máquina, vai estar como possibilidades de pulso. O alto, o 30, o 100 e o 400. O alto significa uma entrega muito rápida. Não é de automático. O alto se refere à metade da fluência que você vai colocar na máquina. É o pulso mais curto dessa máquina. Você só vai colocar pulsos curtíssimos em fototipos baixos, que possuem menos melanina. Porque pulsos curtos, gente, são mais agressivos. Então, você só poderá fazer isso em quem apresenta menos alvo. 30 milissegundos já é um pulso coringa, que você usa para uma paciente nem muito branquinha e nem muito morena. Assim como eu. Eu sou uma paciente de pulso 30 para os meus pelos. O pulso de 100 milissegundos é uma entrega de energia mais demorada. Você vai ter que ser mais cautelosa para entregar essa energia. Você vai adotar esse tipo de pulso numa pele mulata. Agora, o pulso mais longo da máquina, o mais demorado, aquele que você precisa de muita cautela para entregar a energia, é o de 400 milissegundos. É o pulso que eu utilizarei para tratar uma pele negra. Aquela pele que eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo porque tem muito alvo. Então, eu vou entregar essa energia muito devagar através desse tipo de pulso de 400 milissegundos. Bom, todas as máquinas de laser existentes, elas só geram energia ou elas só geram fótons, porque dentro delas, mais precisamente dentro da ponteira ou da handpiece, existe um meio ativo. O meio ativo, gente, está dentro de uma caixa de um ressonador, que é composto por 2 espelhos na extremidade e o meio ativo no meio. Quando você liga o seu equipamento na tomada, é gerado um fluxo de energia, que vai fazer com que os elétrons presentes no meio ativo se excitem e sejam emitidos. Quando esses elétrons se emitem, eles batem nos espelhos refletores e saem em direção para a pele.
penetrando de acordo com o comprimento de onda que possuir o seu meio ativo. Os meios ativos podem ser de diodo, um exemplo clássico é os lasers de baixa potência, que são semicondutores de diodo, ou o próprio equipamento Lightyear que nós falamos, que é um diodo. Lasers do tipo KTP, o laser de Ruby, que é um meio ativo, que possui um comprimento de 694. O Alexandrite é o nome dele, desse meio ativo, se chama Alexandrite, está dentro daquelas máquinas de uma grande franquia presente aqui no Brasil para depilação. O meio ativo do CO2 se chama CO2 e o meio ativo do laser para secagem de vasos existe também no formato de dye laser, o nome do meio ativo. Esse meio ativo que gera esses pacotes de energia que vai chegar até sua pele não é vitalício. Vai chegar um momento que eles vão morrer. É igual o seu carro. Você não põe gasolina? Vamos supor que para o laser, para ele funcionar, gerar energia, ele precisa do meio ativo, igual o carro precisa da gasolina. Só que vai chegar uma hora que de tanto você andar com seu carro, de tanto você usar o laser, o meio ativo vai acabar. E aí você vai precisar comprar outro. Você não vai comprar outra máquina, você vai comprar essa peça de meio ativo novamente para colocar no seu equipamento. Os efeitos do laser de alta potência. Quais são, então? Eu tenho efeito fototérmico, como eu já falei, quando eu quero, através do meu calor, gerar resultados, como a calor para destruir o meu bulbo nos processos, nos tratamentos de depilação a laser, calor para fechar um vasinho de uma rosácea, eu preciso do efeito fototérmico, de grandes temperaturas, para gerar esse tipo de reação. Fotoablativo, toda vez que vocês ouvirem esse termo, quer dizer, ablação é resurface, retirada da epiderme para nascer uma pele nova, mais bonita, com vício, com colágeno. Quem faz isso? Laser de CO2, laser de herpes. Fotocoagulativo, quando, por exemplo, você quer secar os vasinhos da sua perna, você tem que fazer foto, temperatura alta, com coagulação do sangue. E também os lasers de aspecto fotomecânico, quando você não quer gerar calor, mas destruir alguns melanossomos, destruir pigmentos de tatuagem. Você usa o efeito fotomecânico ou fotoacústico. Estão presentes nos lasers de Kisuichi, que são os nanos e picosegundos. Aqui eu coloquei uma tabela para falar sobre o procedimento, o cromóforo-alvo e o efeito. Então, no caso, para remover pelos, você precisa do cromóforo melanina para destruir essa célula, o bulbo. Para clarear umas manchinhas, você vai fazer uma aplicação para lesões pigmentárias, você vai ter como alvo a melanina para destruir esse tipo de pigmento. Para vascular, rosácea, hematomas, nevos rubis, você vai ter como alvo hemoglobina e vai gerar coagulação. Rejuvenescimento, gente, para estimular colágeno, o alvo é a água, nunca esqueçam disso. Você vai trabalhar neocolagênese. Para acne, para matar as bactérias da acne. A bactéria da acne, a Propinium acne, ela está mais precisamente localizada na sua epiderme. Você também pode fazer alguns procedimentos para realizar essa destruição desse tipo de bactéria. Também existe laser para destruir gordura, onde nós realizamos procedimentos envolvendo apoptose por laser de alta potência. Os lasers de baixa potência, ou os lasers frios, o próprio nome diz, são lasers frios. Eles não trabalham com calor, eles vão fazer fotobiomodulação, ativação química através da mitocôndria celular. Como estamos falando de laser de alta potência, precisamos deixar bem claro que todo laser de alta potência, principalmente aqueles que trabalham com calor, obedecem o conceito da fototermólise seletiva, que nada mais é que a energia necessária e precisa para chegar até seu alvo e destruí-los sem provocar efeitos adversos na vizinhança ali do tecido. O que seriam esses efeitos adversos? Queimaduras, bolhas, cicatrizes, hiperpigmentações.
Esse é o conceito ideal da fototermólise. Energia e pulsos corretos e precisos para chegar no alvo e desencadear uma reação com segurança. A fototermólise seletiva convencional, ela não tinha um foco, uma única direção. Aquela energia se espalhava demais no tecido. Com a fototermólise fracionada, a segurança ficou muito maior e os resultados melhores, porque através de microfeixes ela consegue chegar no seu destino final e provocar os efeitos ou ablativos ou coagulativos com maior segurança. Então, depois de todos esses aspectos de física que nós acabamos de detalhar, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: quando vocês combinam principalmente esses três parâmetros aqui, duração de pulso, fluência e spots corretamente, de acordo com o fototipo do seu paciente, você terá excelentes resultados. E o melhor, sempre com segurança. Professora, você não falou de spot, então vamos lá. O que são os spots? Os spots, gente, são a safira, a ponteirinha que está na handpiece que você vai acoplar na pele do seu paciente. Muitas máquinas vêm com vários tamanhos de spots. Eu tenho spot sizes grandes ou eu tenho spot sizes pequenos. Os meus spots maiores, gente, olha o cruzamento ali na imagem. Ele penetra mais, ele espalha mais energia. Então, spots maiores são excelentes para fototipo alto. Por quê? Ele penetrando mais profundamente, ele não vai ter o risco de concentrar sua energia próximo de onde estão localizados os meus melanócitos. Os spot sizes pequenos aprofundam menos, concentram mais energia, principalmente próximo dessas minhas células produtoras de pigmento. Se você estiver trabalhando com um fototipo alto, por exemplo, para depilação, e a sua máquina tiver esses dois tamanhos de spots, eu recomendo, então, para maior segurança, você utilizar os spots maiores. Energia versus fluência. A sua máquina já vai vir programada se ela vai te dar o calor na forma de energia ou na forma de fluência. Fluência, gente, ambos, tanto fluência quanto energia, se referem à dose, dosimetria, o tanto de intensidade ou calor que está chegando nesse seu alvo. Quando eu falo de fluência, quer dizer que o meu calor vai ser em joule por centímetro quadrado. Toda vez que você encostar o spotzinho na sua pele, cada pedacinho por centímetro quadrado vai entregar uma energia, um calor na forma de fluência. Se a sua máquina vier como energia, cada vez que você encostar o spot na sua pele, o calor vai ser distribuído de uma maneira total pela área da sua safira ou do seu aplicador. Para isso, a unidade de medida de energia seria joules. Então, fluência pega por centímetro quadrado e energia na área total. Vamos agora, depois que a gente viu tudo sobre física, nós vamos falar sobre os lasers, principalmente os ablativos. Os lasers ablativos, gente, são dois no mercado. O laser de CO2, que possui como comprimento de onda 10.600 nanômetros, e os lasers de Erbium e Ag, que tem como comprimento 2.940 nanômetros. Esses lasers ablativos, gente, eles são muito antigos, tá? Não é nada recente. Só que eles são tão bons, tão maravilhosos para o rejuvenescimento, que eles só vieram se aprimorando com o passar dos anos. Hoje, muitos profissionais fazem muito laser de CO2. Ele não caiu em desuso, principalmente por conta dos seus resultados. O que se aprimorou foram as técnicas e o meio como essa energia chegava-se até o tecido. O que eu tenho que compreender é o seguinte: o cromófilo-alvo do meu laser ablativo é a água. O que o laser faz com a minha água para produzir colágeno? Gente, olha só, eles trabalham com temperaturas altas, em torno de 80 a 100 graus. Essa temperatura, quando chega no tecido, mais precisamente de encontro com a água, aquece essa água, forma-se bolhas de água que começam a se agitar entre si e começa a entrar num processo até de cavitação.
Essa injúria que é gerada gerou uma inflamação no seu tecido. Todo o processo inflamatório vai ter o período de cicatrização. Vão chegar até o local mediadores inflamatórios que vão recuperar aquele tecido produzindo colágeno, primeiramente do tipo 3 e depois do tipo 1. Por isso que trabalhar com altas temperaturas produz muito colágeno. Quanto mais temperatura, maior a lesão, mais produção de colágeno, ok? Os comprimentos de onda que eu já citei, a temperatura também, 80 e 100 graus, tá? O hérbio trabalha com uma temperatura um pouco menor, em torno de 70 graus, e as principais indicações é tudo que envolve colágeno, como flacidez, cicatriz de acne, poros, textura e viço da pele. Olha só na tabela novamente, onde estão os dois principais comprimentos de onda dos lasers ablativos e o seu alvo, que vai ser sempre a água. Os lasers antigos, gente, aqueles da década de 80, eles eram chamados de laser de CO2 não fracionado. O que significa isso? E quando a energia chegava até a pele, ele tirava a epiderme como um todo. Não deixava um pedacinho de tecido de epiderme. Com isso, o pós era muito longo de cicatrização. O paciente ficava com edema, eritema, sensibilidade por muitos dias. Pensando nisso, nesse tempo de repouso do paciente, nesse período de cicatrização, que estava tão longo, desgastante por parte dos pacientes, eles desenvolveram os lasers fracionados. Os lasers fracionados nada mais são como parecido com um chuveiro. Chuveiro, uma parte não sai água, outra parte não sai. Os fracionados é exatamente, uma parte vai ser um microfeixe de energia, na outra parte do tecido não vai sair. Como mostra a imagem, os pontinhos brancos é onde está saindo energia. O tecido ao redor é a pele intacta que não recebeu esse tipo de calor. Por que foi importante deixar uma ilha de tecido intacta? Porque é ela que vai ajudar a cicatrizar aquela pele que foi machucada. Ou seja, eu tenho muita glândula sebácea ali que me ajuda na cicatrização, eu tenho células troncos que vão me ajudar também essa reptilização acontecer de forma muito mais rápida. Então, hoje, a maioria dos lasers ablativos são deste formato, fracionados. Aqui é um pós-imediato de um laser ablativo. Vocês podem ver que o paciente está bem vermelha, mas não tem aquele sangramento, porque acontece a coagulação. Então, ela vai apresentar edema, crosta, sensibilidades e eritema de 4 a 7 dias. Isso se chama downtime, é o pós-procedimento. Os cuidados, usar um sabonete neutro, um cicatrizante como Cicalfate, Cicaplast, filtro solar para proteção contra as radiações, porque a pele está sensibilizada, e esse pós, no máximo, vai até 10 dias. Olha que resultado incrível que vocês podem alcançar com esse tipo de laser. Olha como a qualidade da pele melhorou, a textura dessa pele, olha as rugas. Eu falo sempre para os meus alunos, esses tipos de laser devem caminhar junto com qualquer procedimento injetável. Principalmente porque o injetável, gente, ele vai volumizar, só que ele não vai trabalhar a qualidade. Quem vai fazer isso? Laser de CO2. Maravilhoso, não? E importante, os lasers ablativos, gente, só poderão ser utilizados até fototipo 3, porque ele não faz ablação, ele não retira a epiderme, o meu melanócito não está ali na camada basal, você vai estar expondo o seu melanócito à luz, a radiações. Então, o risco de causar uma hiperpigmentação em fototipos mais altos é muito alto. Então, não se utiliza para fototipo 4, 5 e 6. E jamais em peles com melasma, justamente porque esses tipos de laser têm temperaturas altíssimas. E melasma não podem ser trabalhados com calor, senão você vai piorar essa pele. Joia? Pensando nisso, muitos alunos me perguntam: poxa, professora, você falou que ele estimula tanto colágeno
né? Porque ele chega numa temperatura tão alta, então ele vai produzir muito mais que qualquer outro equipamento que trabalha em torno de 40, 45 graus. Sim, isso é verdade. Se eu estou trabalhando com mais temperatura, eu vou machucar mais a minha pele, criar mais inflamação, eu vou ter mais colágeno. Mas os fototipos altos, as peles orientais, quem tem melasma, não teria um outro tipo de recurso? Sim, os fracionados não ablativos. Então, o recurso hoje disponível para você profissional usar na sua clínica. Eles trabalham com comprimentos de onda que vão de 900 até 1999 nanômetros. Ou seja, eles pegam a água, mas sem provocar ablação. O problema no fototipo alto é quando o laser faz ablação, que você retira a epiderme. Quando você mantém a epiderme aqui no lugar, você mantém o seu melanócito também protegido. Então, você vai poder trabalhar com esses tipos de laser em fototipos altos e ainda tem a possibilidade de escolher uma máquina que tenha FDA para você trabalhar melasma. Olha que sensacional! Hoje existem vários equipamentos que trabalham fracionados não ablativos em peles com melasma. Claro, esses tipos de equipamentos que eu estou falando, os fracionados não ablativos, eles vão provocar curvas de coagulação muito menores quando eu comparo com o CO2. CO2, a temperatura é mais alta, a 100 graus, a injúria e inflamação vai ser muito mais elevada do que quando eu comparo com os fracionados não ablativos, cuja sua coagulação é menor. Só que, assim, os efeitos são muito bons também. Não esqueçam disso, porque a temperatura desse tipo de equipamento chega a 70 graus, que é uma ótima temperatura para desenvolver e provocar neocolagênesis. Olha só, então aqui eu circulei mais precisamente a água que eu vou pegar com esses tipos de equipamento, que vão de 900 a 1999. Será que esses tipos de laser também, eles só vão trabalhar rejuvenescimento, só isso? Não vão fazer mais nada na pele? Não. Eles têm como fator e efeito coadjuvante o clareamento da pele. E olha só, se você está fazendo para colágeno, mas o paciente apresenta uma mancha, a mancha não é pigmento, não é melanina, ela não se atrai com a energia do laser? Quando a energia toca a minha mancha, essa minha mancha vai receber esse calor, coagular, escurecer, sensibilizar no momento, na hora. Essa sensibilização vai gerar uma casquinha e com o passar dos dias, essa casquinha vai esfarelar e cair e a pele vai ficar mais clara. Olha que maravilha! Como efeito coadjuvante, ainda você pode tratar clareamento da pele. Alguns modelos de lasers fracionados disponíveis hoje no mercado, não somente para vendas, como também para locação. Vocês profissionais podem locar esses equipamentos. Gosto muito do Restoreflex, que é um laser de 1565 nanômetros, é um fracionado não ablativo, dá para ser feito em melasma, tem FDA para isso, trabalha muito o rejuvenescimento. O laser Emerge, que é um 1410 nanômetros, que também vai pegar muita água, tem FDA para melasma, é pequeno, fácil de transportar. E o laser Fraxel, olha só, 1927, quase perto da ablação, por isso trabalha muito bem questão de nova pele. Ele faz como se fosse um peeling a laser. Dá até para ser feito nas regiões capilares para estimular o crescimento de novos folículos. O melhor de tudo isso, gente, hoje quem pode realizar procedimentos ablativos são os médicos, biomédicos e farmacêuticos. Só que os fracionados não ablativos, além de toda essa gama de profissionais, também está disponibilizado para fisioterapeutas dermatofuncionais. Vamos agora falar de um tratamento que virou, assim, um escândalo no momento da estética, que são os ultrassom microfocalizados. Muita gente acha que o ultrassom microfocalizado chegou agora no Brasil. Por quê? No ano passado, 2018 mais precisamente, a indústria brasileira desenvolveu um ultrassom microfocalizado. Então, muitos profissionais acham que foi uma novidade a ser descoberta, mas não. Ele já existe desde a década dos anos de 2007, perdão, 2008,
que foi desenvolvido e estudado esse tipo de tecnologia lá nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, que eles são pioneiros de tudo, eles desenvolveram a máquina Ultera, tá? O Ultera foi lançado em 2009 e chegou no Brasil em 2010. Ele veio com uma proposta para lifting facial, para substituir principalmente as cirurgias de ritidoplastia. Como todos já sabem, ultrassom, gente, são ondas acústicas, tá? Onde eu vou transformar a minha energia elétrica ou a minha energia mecânica em energia térmica, pelo efeito da piezoeletricidade, gerando pontos de coagulação na estrutura da minha pele sobre altas temperaturas, em torno de 60, 70 graus. Professora, mas assim, você não acabou de falar que o laser também trabalha essas temperaturas? Teria alguma diferença maior quando eu comparo o ultrassom com o laser? Sim. O ultrassom, gente, é o único que consegue chegar até a nível de SMAS. É o sistema muscular aponeurótico superficial. Ou seja, é aquela capinha que reveste o músculo. Nenhum outro equipamento chega tão longe quanto ele. Os lasers conseguem, no máximo, chegar até a derme reticular. O ultrassom consegue ultrapassar a gordura e chegar no músculo. E quando a gente começa a envelhecer, a gente tem queda não somente da pele, como do músculo também. Então, para trabalhar um rejuvenescimento global, eu tenho que trabalhar músculo e pele. E o ultrassom vai te proporcionar isso. Olha só, ele gera pontos de microcoagulação nessa sua musculatura. Esses pontos de microcoagulação, para vocês entenderem, é a mesma coisa que você pegar um ferro elétrico bem quente e colocar nas fibras do seu tecido de lã. O que vai acontecer com essas fibras? Não vão se encolher, se retraírem? É exatamente isso que ele vai fazer no seu músculo. Ele retrai essa musculatura, dando aquele efeito de lifting. Essa é a grande cereja do bolo dos ultrassons do tipo HIFU. Eles trabalham com temperaturas altas, trabalham a pele, só que mais do que isso, diferenciando da radiofrequência e do laser, eles trabalham musculatura, reposicionando e estruturando o meu músculo. Então, olha só, ele gera esses pontos focados de entrega de energia. Ele é uma tecnologia HIFU. Quando eu uso o aplicador para chegar na minha musculatura, que está na profundidade, ele vai passar pela minha epiderme, pela minha derme, sem provocar nada e distribuindo toda a energia ali, fazendo pontos de coagulação ou necrose, gerando, então, aquele efeito tightening, aquele efeito de retração muscular. Você pode, então, trabalhar na sequência desse aplicador muscular as ponteiras também direcionadas à pele. Pode usar uma ponteira para estimular colágeno na derme reticular, pode usar também depois uma outra ponteira para trabalhar derme papilar, gerando os mesmos efeitos da musculatura, que são os pontos de coagulação. Com isso, você vai gerar uma lesão e vai ter como resposta colágeno. O equipamento, gente, ele vem com vários transdutores. Cada transdutor tem uma determinada profundidade. Então, para o facial, eu tenho o transdutor de 4,5 milímetros, que consegue chegar até o meu SMAS. Eu tenho o transdutor de 3 milímetros, que consegue chegar na minha derme reticular. E eu tenho o meu transdutor de 1,5 milímetro para trabalhar bem essa flacidez de pele. Todos esses transdutores eu posso utilizar no mesmo dia, na mesma sessão, só obedecendo o critério. Sempre trabalhar primeiro o de maior profundidade para o de maior para a parte mais superficial da pele. Então, você vai ter também que tomar alguns cuidados, principalmente com a ponteira de 4,5 milímetros, que é a mais profunda. Por ela atravessar todas as camadas da pele, chegar até o músculo, ela passa também por regiões de nervo. O nosso rosto, gente, ele possui os nervos faciais, que são os sensitivos e os motores.
você tem que tomar cuidado, porque se você pegar um pouquinho desses nervos, você pode vir a causar uma parestesia nesse paciente que vai ser transitória. Mas ninguém quer deixar seu paciente assim, não é? Então, vai ter que ser realizado um mapeamento correto e ter uma noção sobre quando e não aplicar determinados transdutores profundos em algumas regiões. Por exemplo, nessa região aqui do meu sulco nasogeniano, eu tenho um importante nervo bucal passando por aqui. Então, eu tenho que isolar ele, eu não posso colocar a ponteira mais profunda nessa região. E nem aqui, ó, que eu tenho um nervo angular aqui, que faz o contorno da mandíbula. Eu também não posso passar a ponteira mais profunda aqui, nem nessa ramificação do troclear, tá? Tudo isso vocês recebem o treinamento preciso antes de começar a aplicação desse equipamento para evitar esse tipo de situações, para não gerar esses efeitos adversos como parestesias, tá? Então, olha só, na imagem está mostrando, então, uma modelo, tá vendo? Foram desenhadas colunas com linhas. Então, você vai fazer a aplicação guiando-se pelo formato dessas linhas, gerando pontos de coagulação em cada área dessas marcações, tá bem? Então, você primeiro vai mapear essa região, escolher os transdutores e discriminar, né, isolar os principais nervos, principalmente com as ponteiras mais profundas, que você não vai trabalhar em cima, e começar sempre com os transdutores de maior profundidade para os mais superficiais. Indicações. Pacientes até 40 anos, uma única sessão ao ano. Acima de 40 anos, de acordo com o grau de flacidez, tudo vai precisar passar por uma anamnese para ser avaliado, até 2 sessões ao ano. Pacientes mais jovens também podem realizar, nem precisam ser feitos com todas essas ponteiras, somente algumas para criar banco de colágeno, para evitar a flacidez dessa pele que possa vir a acontecer de forma precoce. O grande diferencial, então, dessa tecnologia, a grande cereja do bolo, foi justamente trabalhar o meu SMAS. Ele é o único equipamento que possibilita esse tipo de tratamento. Radiofrequência não faz isso, microagulhamento não faz isso e lasers também não faz isso. O único que consegue trabalhar grandes profundidades, com efetividade, segurança e resultado são os ultrassom microfocalizados. Alguns equipamentos já disponíveis no mercado, tá? Eu tenho o equipamento Ultraform, que virou uma febre aqui, principalmente no Brasil. Ele é um equipamento coreano, que possui diversas profundidades de ponteira facial e também possui ponteiras macrofocadas para trabalhar gordura localizada. O grande pioneiro, que foi o Tera, que é um equipamento americano, é a única tecnologia que possui visualização. Você consegue visualizar corretamente a profundidade que você está entregando energia no seu tecido. E o equipamento brasileiro, que foi desenvolvido no ano de 2018, chamado Heros HIFU. Gostaram da nossa aula? Todas essas tecnologias avançadas vocês vão poder conhecer melhor na nossa pós-graduação de São Caetano do Sul. Nós vamos explorar muito bem todos esses conceitos teóricos e, acima de tudo, vocês vão ter oportunidade de ver isso na prática. Cada um desses equipamentos vocês vão conseguir manusear, a gente vai poder conversar sobre parâmetros, quadros clínicos, propostas de tratamento. Então, a faculdade São Caetano do Sul é uma das poucas do mercado que oferece a vocês, alunos, essa gama de equipamentos de última geração. Não perca essa oportunidade de conhecer e levar o que tem de melhor no mundo para os seus pacientes. Muito obrigada.